O executado morreu no curso da ação de execução. E agora? Seja muito bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia, a lição de número 128, de um total de 365. É uma grande honra, um grande prazer encontrar você todos os dias neste canal, onde eu apresento uma questão prática profunda, onde analisamos aqui estratégias para vencer o processo de conhecimento ou para obter sucesso na defesa do executado. E é sobre execução que vamos falar hoje. No curso de uma ação de execução, depois da citação do executado, o executado vem a falecer, vem a morrer. Então, há conhecimento agora de que houve a morte do executado. Qual é a consequência jurídica? O que acontece quando o executado morre? Muito bem. Como sabemos, a morte, ela extingue a personalidade da pessoa natural. E a partir do momento em que ela morreu, todo o seu acervo hereditário, todo o seu patrimônio, toda a sua dívida, toda a sua herança é transmitida automaticamente aos seus herdeiros. Isso significa que agora os herdeiros do falecido responderão pela dívida do falecido? E a resposta aqui, claro, é não. Quem responde pela dívida do executado falecido são os bens de posse ou propriedade do próprio falecido. Princípio da responsabilidade patrimonial. É o bem presente ou futuro que responde pela dívida do devedor. Muito bem. Então, nesse caso concreto, quando o executado falece, qual é a consequência jurídica em relação a isso? Primeiro, há uma suspensão do processo de execução para que agora se proceda à sucessão processual. E o que é a sucessão processual? É a substituição do executado falecido pelo seu espólio, pelo seu conjunto de bens. O espólio é um ente despersonalizado, mas que tem legitimidade judiciária. O espólio pode figurar no polo ativo ou passivo de uma ação. Nesse caso, o espólio figurará no polo passivo, como executado em substituição ao devedor executado originário falecido. O espólio será representado em juízo pela inventariante ou pelo inventariante, caso já tenha se processado o inventário e no curso do processo de inventário foi nomeado pelo juiz das sucessões, foi nomeado o inventariante. Esse inventariante será o representante do espólio e agora o espólio figura como executado. Quando se dá a sucessão processual pela substituição do devedor falecido pelo espólio, não há na ação de execução modificação dos limites objetivos da execução. Haverá apenas aqui uma modificação do polo passivo, como a sucessão processual. Sai o devedor principal executado, falecido, entra o espólio representado pelo inventariante. Mas, e se não houver inventariante, porque não foi aberto o processo de inventário do falecido executado? Aí, nesse caso, o espólio será representado pelo herdeiro do executado falecido que estiver na administração do patrimônio deixado por ele. Em qualquer das hipóteses, a dívida da execução, quem responde por essa dívida é a herança deixada
pelo próprio falecido. Os bens da própria herança é que vão responder por esta dívida, não respondem pelas dívidas os bens pessoais dos herdeiros. Não, é a própria herança que vai agora, através dos bens arrecadados do falecido, responder pela dívida exequenda. Muito bem, mas pode acontecer que no curso de uma ação de execução, o executado falece e há um inventário aberto. Essa execução ela não é arrolada no inventário e o inventário é concluído com a expedição do formal de partilha. E a partir do momento em que foi feita a partilha da herança entre os herdeiros ou sucessores do executado, a partir do momento em que houve a formação do litisconsórcio, a partir do momento em que houve a expedição do formal de partilha da herança para os herdeiros ou sucessores, é possível que o exequente pleiteie que agora esse herdeiro que recebeu a sua cota-parte da herança, que ele ingresse no processo de execução e responda dentro dos limites da herança pela dívida exequenda. O que significa isso, professor? Significa, por exemplo, que se eu tenho uma ação de execução onde a dívida é 500 e foi feita a partilha dos bens deixados pelo executado falecido, e cada herdeiro recebeu da herança 100, cada um desses herdeiros, pós-partilha, pode ingressar agora a pedido do exequente como um terceiro responsável pelo pagamento dessa dívida de 500 até o limite que ele recebeu da herança, até o limite de 100, porque foi essa a cota-parte que cada um dos herdeiros receberam. Veja, a partir do momento, em que há uma expedição do formal de partilha, é possível mensurar qual é a extensão da responsabilidade de cada herdeiro. Ultimada a partilha, feita então a partilha dos bens deixados pelo falecido executado, aquele espólio que representava o falecido deixa de existir, é extinto. E agora os herdeiros legítimos que receberam a partilha dos bens, eles podem suceder o falecido no polo ativo ou passivo da execução, nesse caso aqui será no polo passivo. Mas nessas circunstâncias, o que vai acontecer é que esse exequente tem que fazer o pedido para que o terceiro herdeiro agora ingresse na ação de execução. E quando o exequente faz esse pedido, haverá aqui uma modificação dos elementos objetivos da execução. Por quê? Porque o exequente trará para a ação de execução fatos novos. Ao peticionar para requerer o ingresso do herdeiro pós-formal de partilha, esse exequente vai ter que alegar e provar a abertura da sucessão, a qualidade de herdeiro desse que recebeu o formal de partilha, uma parte da herança, e qual foi a força da herança que ele recebeu. Aqui, perceba, para que esse pedido seja acolhido, esses fatos têm que ser alegados pelo exequente. E quando ele alega esses fatos na ação de execução, o que opera aí é um aumento, uma ampliação do objeto litigioso da execução. Muito bem, esse terceiro, que é o herdeiro pós-formal de partilha, ele vai passar por um procedimento, um incidente da execução, onde ele vai ter agora o direito de defesa para poder questionar a sua responsabilidade patrimonial. E no final desse incidente, se o incidente for acolhido em relação ao pedido formulado pelo exequente, esse herdeiro, que não era parte na execução, ele acaba ingressando, é uma modalidade, portanto, de intervenção de terceiro na execução, e os limites da herança, o Estado juiz pode penhorar em relação ao patrimônio pessoal do herdeiro que recebeu esse bem
até o limite do valor desse bem recebido no formal de partilha. E, portanto, ele vai responder nessas circunstâncias pela dívida, mas vai responder nos termos do artigo 1997 do Código Civil, ele vai responder até o valor da partilha que ele recebeu, no limite, portanto, né, da partilha da herança que lhe coube com o fim do inventário. Ok? É isso então, essa é a nossa lição prática jurídica do dia. Em outra oportunidade, vamos aprofundar aí a possibilidade que esse terceiro herdeiro pós-partilha tem de, ao ser citado na ação de execução para ingressar nela, apresentar ampla defesa com ampla instrução probatória. Mas isso é assunto para um outro dia. Valeu, pessoal. Até a próxima.